Olá, alunos da disciplina de Didática da Univesp, curso de formação de professores. Bem-vindos. Esta é a nossa última aula dessa disciplina. Nesta semana nós fizemos uma revisão, repensamos todos os conceitos e temas que nós tratamos ao longo da disciplina. E nós vamos fechar com uma aula lindíssima de uma reflexão final sobre a matemática e sua inserção no mundo e dos reflexos que isso tem no nosso trabalho de professores. Então, o que nós fizemos ao longo dessa disciplina foram muitas reflexões sobre a matemática e nós olhamos o significado da matemática, o que a sua organização interna, aquilo que eu chamei do que é a matemática, os seus valores e suas potencialidades. Discutimos muito que valores podem ser transmitidos para os nossos alunos através das disciplinas e dos conceitos de matemática, transcendendo até a questão do conhecimento matemático em si. Qual o papel do ensino de matemática na vida dos nossos estudantes. E todas essas questões nós discutimos com o olhar do professor, nós que temos o ofício de ensinar. Então foram reflexões que eu considero muito fundamentais, muito importantes para a formação de um professor no sentido bastante forte da palavra. Alguém que enxerga muito mais do que apenas aquele conteúdo que está sendo ensinado naquela aula, naquele dia. Na aula de hoje, eu vou retomar alguns temas que nós vimos ao longo da nossa disciplina, que eu estou meio como uma piada aqui, chamando de mundo exterior. Então, vou fazer alguns comentários que mostram a relação entre matemática e a história, matemática e arte e outras ciências. É importante que nós, professores de matemática, tenhamos essa clareza de que a matemática não está isolada dos outros conhecimentos, de tudo aquilo que permeia a nossa vida. A história da evolução das sociedades humanas se confunde com a história da matemática. Não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Quando a gente lembra que existem fósseis, ossos, com mais de 40 mil anos, com marcas incrustadas de numerais, isso inevitavelmente nos faz pensar que a evolução dos conceitos matemáticos, ela ocorreu junto com a evolução das sociedades. Por que há 40 mil anos alguém marcaria numerais em ossos? Na verdade, isso está associado ao surgimento de sociedades mais organizadas com os chamados meios de produção. A matemática aparece na sociedade junto com a mudança de comportamento, deixando de ser apenas os predadores, os caçadores-coletores, sociedades que não tinham meios de produção. Quando as sociedades humanas começam a se fixar, começam a criar animais, a domesticar animais, domesticar plantas, a ter lavoura, a matemática aparece, ela aparece junto, faz parte da evolução das sociedades, das mudanças de organização da sociedade, a evolução da matemática. A matemática ela não aparece de forma isolada, ela é criada junto com a evolução das sociedades e as mudanças da sociedade. Então nós estamos, o conhecimento matemático ele não é um conhecimento separado. De 40 mil anos, pulei aqui para algo em torno de 4 mil, a escrita cuneiforme são tabletes da Mesopotâmia, existe uma quantidade enorme desses tabletes preservadas em alguns dos principais museus do mundo, e esses tabletes datam de 4 mil anos, em torno disso, com essa escrita cuneiforme. Isso foi feito na Mesopotâmia, a língua em que isso está escrito é o acádio. E o que está escrito nesses tabletes? Muitos deles têm relatórios contábeis do reino, atividades de matemática, exercícios de matemática. Recentemente, bem recentemente, um conjunto de tabletes sobre os quais havia dúvidas do que estava registrado naquele tablete, foram interpretados, houve um avanço na interpretação, novos tabletes foram encontrados que permitiram uma releitura dos antigos junto com dos novos, e aparentemente há uma convicção de todos os historiadores, dos arqueólogos sobre isso,
O registro desses tabletes estão ligados a questões de astronomia, trajetória de planetas, registradas com técnicas que lembram muito ideias parecidas com a do cálculo. Então, há uma conexão entre a história da humanidade, o avanço do conhecimento e com matemática, que é uma coisa fascinante e que é importante a gente saber que esta ciência não está isolada das demais. Passando um pouquinho já para a parte quase que artística, né? Mas as pinturas das cavernas são um exemplo interessantíssimo. Elas têm uma excepcional beleza, elas datam, muitas delas, de 30 mil anos atrás, ou algumas menos, mas elas mostram de uma forma muito forte como que as aspirações humanas estão interligadas. Nessas pinturas, está tudo misturado ali, tem ciência, tem matemática, tem filosofia, tem coisas religiosas. Uma pintura como essa, nós encontramos animais registrados com uma qualidade de representação muito bonita, muitas pessoas de mãos dadas, a vida social está retratada aqui. Essa é uma pintura que nos faz pensar muito, a perspectiva na forma como isso está desenhado, que nos faz pensar muito nesta maneira integrada em que os conhecimentos todos avançam e os homens representam a sua vida. Falei muito para vocês numa aula sobre aquele templo grego, o Partenon. Então, as pirâmides como as do Egito, templos como o do Partenon, a Grande Muralha da China, são exemplos de obras que dependem de um grande conhecimento tecnológico, científico, matemático e artísticos. Quando nós olhamos para essas grandes realizações humanas, nós podemos observar, e eu acho que é importantíssimo dizer isso para os nossos alunos, é importante que nós, como professores, multipliquemos este olhar, de que uma construção como a Muralha da China, ela demanda uma visão estética lindíssima, tem uma questão social envolvida, isso não é construído de graça, tem questões históricas aqui, por que construí-la, então nós estamos falando de história, como construí-la, nós estamos falando de questões técnicas, como projetar isso, tem uma série de conhecimentos matemáticos que estão envolvidos na construção dessa muralha. Ninguém sai colocando pedras de forma aleatória e obtém esse resultado. Se vocês navegarem pela internet procurando imagens da Muralha da China, vocês vão ver que aquilo não é uma construção que ocorreu por acaso. Tem muito planejamento, e dentro do planejamento tem o planejamento tecnológico e tem o matemático aí. Não se consegue esse resultado sem um monte de matemática agregada. E é importante que a gente veja essa matemática interligada com tudo isso. Isso é de uma beleza fundamental. Também comentei com vocês a relação entre matemática e arte, que fica muito evidente, tanto na música quanto nas artes plásticas. Tanto na música quanto na pintura, houve momentos em que o desenvolvimento da arte se fez junto com a matemática, se fez através da matemática. E não é nenhuma ideia de que a matemática foi aplicada. As coisas foram desenvolvidas juntos. Aquela visão da música, o conceito de frequência, o conceito das notas, como que começou com Pitágoras, de pegar aquela corda para tocar a corda, prender no meio, tocar de novo. Essa ideia de nota, de som, de oitava, de harmonia, tudo isso foi desenvolvido não separado de matemática, foi um jeito matemático de pensar a música. As coisas andaram de fato juntas. Nem todos os conhecimentos matemáticos estavam estabelecidos naquela época. Ao mesmo tempo que estava se fazendo, digamos assim, a teoria musical, estava se fazendo coisas matemáticas que não estavam totalmente conhecidas. Existe uma série que a gente estuda numa disciplina mais avançada de cálculo, que se chama série harmônica. E esse harmônica vem da palavra de harmonia, de harmônico da música, porque a ideia que está por trás daquela série foi construída junto com a teoria musical.
a questão da pintura, com a teoria da perspectiva, que é criada no final da Idade Média, a teoria da perspectiva não existia. A pintura tinha uma forma de fazer que era um pouco ingênua, digamos, a pintura medieval. E aí a evolução da pintura se dá junto com o aparecimento da teoria da perspectiva em matemática. Então não é uma teoria de perspectiva aplicada à pintura, é a pintura que induz o aparecimento da perspectiva e a perspectiva que muda a forma de fazer pintura. Então, eu insisto nesse ponto, não se trata de matemática aplicada, é a matemática sendo criada junto com a evolução artística. As coisas andando de mãos dadas, sendo criadas ao mesmo tempo. E a teoria de perspectiva em pintura nos leva a ter pinturas como essa, em que tem uma representação muito atraente, muito bonita, e se a gente olhar matematicamente, fica evidente aqui, né, as retas que deveriam ser paralelas, que no mundo real são paralelas, que estão representadas não como paralelas, todas convergindo para um ponto que está nesse lugar, que é o ponto de fuga da teoria das perspectivas. Então, isso tudo é uma coisa que é absolutamente encantadora, e quando eu vejo essas coisas todas, me dá assim, um entusiasmo de estudar mais matemática, junto com estudar mais arte e tentar levar essas coisas para os alunos, os colegas, para todo mundo. Faz parte dessa missão de quem conhece a matemática e conecta isso tudo com essas outras áreas. Essa imagem é lindíssima, não? Esse é um artista contemporâneo, Calder, século XX, tem obras lindíssimas com esse formato de móveis, que tem um equilíbrio geométrico, tem um equilíbrio de cores, uma leveza que é um encanto e que, obviamente, tem uma ideia de equilíbrio matemático, tem uma ideia de centro de gravidade, que é um conceito relacionado com matemática e física, né? Que quantidade de coisas lindas que tem em torno do trabalho do Calder são fantásticas e é sempre interessantíssimo olhar e perceber que tem um jeito matemático de admirar, de fazer estética aqui, não? Uma coisa bem menos conhecida é a literatura e a influência por matemática. Literatura é um mundo que vocês poderão explorar muito para conectar com matemática. Desde a obra do Malbatã, que é uma obra literária que fala de matemática e muito conhecida. Borges é um escritor também conhecido pelo viés matemático da sua obra. Mas existe, por exemplo, um grupo na França que se chama Oulipo, que é esse nome aqui em francês, Ouvroir de Littérature Potentielle, algo que poderia ser traduzido como Oficina de Literatura Potencial. Olha que coisa fascinante pensar que isso existe. Vale a pena se informar mais sobre isso. É um grupo de escritores e matemáticos, para começar. É uma experiência literária e os formadores desse grupo são escritores e matemáticos. Eles propõem uma coisa que eles chamam de libertação da literatura. Olha a palavra que é usada, libertação. Através do quê? Uma coisa que parece contraditória. Através de constrangimentos literários, constrangimentos lógicos. Eles escrevem textos, escrevem poesia, escrevem livros, tendo a priori definido algumas regras lógicas que terão que ser seguidas na redação. E as regras variam muito. Existem propostas do tipo escrever um romance sem usar uma determinada letra. Escrever uma série de contos com uma série de regras, de que cada conto tem que se conectar com o anterior, seguindo as regras A, B, C e D. Regras lógicas. Referência a um personagem. A proposta de número de toques que você faz em cada página. Há regras lógicas e a discussão de como que essas regras lógicas, esses constrangimentos, né, essas limitações, afetam a literatura, e na visão deste grupo, isso seria uma forma de libertar a literatura. Olha que tema fascinante para se explorar e em que a matemática está conectada com a literatura de uma forma muito forte, muito intrínseca. Lindíssimo, acho que vale muito a pena mergulhar um pouco nesse trabalho.
Isso, na verdade, é um jeito, né? A matemática é um jeito de pensar o mundo. Física e matemática sempre estiveram de mãos dadas. É talvez o exemplo mais claro, mais óbvio de matemática e ciência exata trabalhando juntas, né? Só muito recentemente que a gente separa a física de matemática. O cálculo foi desenvolvido para resolver problemas relevantes de física. O Newton estava analisando as leis de Kepler quando fez a formalização final do cálculo. A teoria da relatividade, que o Einstein reviu, né, a mecânica do Newton, ela foi formulada inicialmente totalmente em termos matemáticos. Muitas dos fatos da teoria da relatividade foram comprovados experimentalmente depois que já estavam formulados. Vou mostrar um pouquinho esse jeito matemático de pensar para vocês. Isso aqui é do Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Então imagine que a força é constante. Se a força constante fica atuando, massa é constante, a aceleração vai ficar constante, vai ficar atuando no tempo. Isso vai fazer com que a velocidade tenda para infinito. Dá até para fazer cálculo aqui, se chama a aceleração de derivada da velocidade, e aí se você fizer a integral, pensa que a força é constante, massa constante você pode passar para cá, e você vai ter aqui o inverso da massa, a força vezes o tempo, é a velocidade, e aí quando o tempo passa, a velocidade vai aumentando. Só que o Einstein, através das equações da relatividade, ele percebeu que a massa não é constante. A massa varia à medida que a velocidade aumenta. Isso é uma coisa muito surpreendente. Então teria um fenômeno assim. Você pensa uma massa inicial, à medida que a velocidade do objeto vai aumentando, se aproximando da velocidade da luz, a massa do objeto também aumenta. Bom, acreditemos nisso. Isso leva à seguinte revisão. Bom, se a massa não é mais constante, eu não posso fazer essa conta e tirar a massa da integral. Mas eu ainda posso pensar nessa forma. Isso é um jeito matemático de pensar. Tá? Mudou uma informação. A massa não é mais constante. Mas, então, nessa fórmula eu não posso mais fazer a integral do jeito que eu fiz. Mas aqui eu ainda posso pensar. A massa está aumentando. Se a força for constante e a massa aumenta, a aceleração diminui. Imagina que a força é constante e fica atuando. Se a velocidade vai aumentando, a massa também aumenta, então a aceleração tem que diminuir e o móvel vai ganhando menos velocidade. E uma das conclusões da teoria da relatividade é que tem uma velocidade limite a qual um objeto pode ter, que é a velocidade da luz. Nada pode ter velocidade maior que a da velocidade da luz. Vocês estão vendo como é um jeito matemático de pensar? E como isso é bonito e conectado com a interpretação do mundo da física. E, de novo, é a física e a matemática andando juntas. E das equações matemáticas do Einstein surgiram inclusive paradoxos, que foram confirmados experimentalmente até depois. E numa das aulas eu falei de um trabalho do Wigner que falava que a expectativa não é de que a matemática, por ser abstrata, funcione tão bem no mundo real. E ela funciona. Por isso ele chama de não razoabilidade do funcionar da matemática. Um dos paradoxos mais fáceis de relatar e mais difíceis de entender da teoria da relatividade é o paradoxo dos gêmeos, que diz que o tempo, né, não é uma entidade absoluta e que ele passa mais devagar quando aumenta a velocidade. E daí se chama paradoxo dos gêmeos, porque se duas pessoas estão na Terra, uma entra numa nave espacial e faz uma viagem com velocidades altíssimas, quando ela volta para a Terra, o tempo passou de forma diferente para as duas. O tempo passa mais devagar para aquele que está numa velocidade maior. Isso é muito difícil de entender assim numa conversa simples, mas dá até para contar de maneira rápida. E isso já foi verificado experimentalmente. Para terminar, um último exemplo que eu não vou também aprofundar, só vou contar para vocês, é o modelo de presa-predador, que é um exemplo também do como que é um jeito matemático de pensar. Em 1900, no começo do século XX, depois da Primeira Guerra, numa ilha na Itália, os pescadores tinham parado de pescar por causa da guerra, do esforço de guerra. Então a atividade de pesca tinha diminuído. E os locais observaram que o peixe que era pescado nessa região aumentou quando pararam de pescar. Desculpe, diminuiu. O peixe que era pescado, quando ele parou de ser pescado, ele sumiu.
diminuiu a quantidade de peixes, o que era muito contraintuitivo, porque por que se eu paro de pescar, ele some da região? E ninguém entendia muito bem, até que o Volterra e Lotka, Volterra italiano, fizeram uma leitura do fenômeno matemático. Eles montaram essas equações, que são as equações que relacionam a presa e predador, construíram um modelo matemático, e o jeito de pensar, através dessas equações, levou a uma interpretação que eu consigo contar para vocês em palavras e que faz todo sentido. Só que ninguém tinha pensado nisso até o modelo matemático ser formulado. Por que quando pararam de pescar o peixe, ele diminuiu? Porque, na verdade, quando pararam de pescar, no primeiro momento, ele aumentou de população. Ao aumentar de população, ele atraiu seus predadores e a região foi invadida por predadores do peixe. E aí a população do peixe diminuiu. E passado mais um tempo, eles perceberam, e isso também foi deduzido do modelo, que a população voltaria a crescer, porque vieram os predadores, começaram a comer o peixe, diminuiu a quantidade de peixe, aí os predadores não tinham mais por que ficar ali e foram embora. Os poucos peixes que restaram passaram a se reproduzir de novo, já que não estavam sendo pescados. E a população de peixes voltou a aumentar. Quando ela voltou a aumentar, os predadores voltaram. E havia um ciclo, uma dinâmica de população com um ciclo. E isso foi detectado através de um olhar matemático para o problema que hoje é conhecido como presa-predador. E isso é uma história real que ocorreu na Itália na década de 20. Bom, nós vamos encerrar nossa disciplina por aqui. Continuaremos tendo muitas outras discussões ao longo das próximas disciplinas. Tá ok? Então, fechamos essa disciplina nesse instante. Obrigado.